Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre vários assuntos nesse segmento de vídeos chamado Toques da Bolsa, que já chega ao vídeo de número 110. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa carteira aberta, sobre o Banrisul e os dividendos que foram decepcionantes. Sempre que aparece o ponto de interrogação, ponto de exclamação, é porque nos vídeos existem os comentários ou questionamentos que são feitos e eu trago alguns para a gente conversar e trocar ideia aqui no canal. Eu vou começar por esse vídeo do jovem aposentado. Ele faz referência aqui à BRSR6, que é a ação preferencial classe B do Banrisul, e foi, segundo ele, aqui, divulgada a proposta da Assembleia do dia de ontem, dia 26 de 3, hoje é dia 27 de 3 de 2024, onde se está propondo o pagamento de 18 centavos por ação no mês de maio. Vamos dar uma olhada no que pode ter se sucedido. E nós vamos tomar como referência a proposta que foi encaminhada para os acionistas, do que seria tratado na Assembleia Geral. A parte que nos interessa aqui especificamente inicia na página 40, que, veja, é com relação à destinação do lucro líquido da companhia. Então, o Banrisul começa informando aqui qual foi o lucro líquido. Ele pega o exercício de 2023, informa que foi 870 milhões aqui aproximadamente, e faz algumas referências sobre isso, envolvendo a parte de seguros aqui, o exercício futuros da Ecatu, e leva para 875, quase 876 milhões. Depois vai informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital próprios que já foram declarados no ano de 2023. Lembrando que no fechamento do quarto trimestre, ou pelo menos de uma projeção para o quarto trimestre do pagamento de dividendos, que não foi realizado pela companhia, e ela informou então durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre do quarto trimestre de 2023, que faria ainda esse ano. Então, o que nós vamos olhar aqui é o que foi que aconteceu em termos de proventos, que estão nessas tabelas aqui mais abaixo. Veja que, se nós pegarmos essa que eu deixei marcado em vermelho, o que está dito aqui é o seguinte: houve em 30 de março, então, a destinação de 69, quase 70 milhões, referente aqui ao primeiro trimestre de 2023 aqui. Em 29 de junho, foram 65 milhões, e depois, em setembro, 32 milhões. E agora, nós estamos falando do dia 17 de maio, que foi mais ou menos o que o jovem aposentado nos mencionou, tem a previsão aqui do pagamento de 37 milhões aproximadamente em proventos. E ainda terá direito a receber esses proventos quem tiver ação no dia 30 de abril de 2024. Depois, lá no dia 2, as ações são negociadas sem ter direito a receber esses dividendos. Então, como a gente viu, a data do pagamento ela fica para o dia 17 de maio de 2024. Olhando para a estrutura acionária, a composição acionária do Banrisul, nós podemos ver aqui que as ações preferenciais de categoria B, elas são no total de 202.536.440 ações. Portanto, nós tomamos o valor a ser distribuído por ação, o valor total a ser distribuído, que são aqueles 37 milhões aproximadamente, e que nós já deixamos registrados aqui, e vamos dividir esse valor pela quantidade de ações, pelo menos das ações preferenciais de categoria B, que são aqueles 202 milhões aproximadamente. Com isso, você pode ver que existe a previsão de que o banco venha a distribuir um pouco mais de 18 centavos por ação. Dentro desse contexto, o William Peron ele fez um cálculo aqui, que ele entende que lá no final do exercício, o lucro líquido do Banrisul vai ser em torno de 1 bilhão, e agora com os 40% de payout, que foi já declarado, vai ser levado para a Assembleia, vai ser aprovado, porque o governo do estado do Rio Grande do Sul possui 98% das ações ordinárias. Com isso, ele considera que a possibilidade de distribuição de 400 milhões, o que daria então 85 centavos em juros sobre capital próprio e 19 centavos em dividendos, totalizando 92 centavos no cálculo dele. Na projeção aqui do canal, nós ficamos mais ou menos nesta mesma linha do lucro líquido, um pouco mais de 1 bilhão, só que nós estamos trabalhando aqui com um payout de 37,05%, isso porque esse payout
ele é baseado exclusivamente na projeção do lucro líquido, não está levando em conta, por exemplo, eventuais ajustes desse lucro líquido. Então a gente está estimando aqui 96 centavos por ação até o final do ano. Entretanto, neste fato relevante do dia 12 de março de 2024, a gente consegue verificar que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ele está prevendo para o primeiro trimestre a distribuição de 12 centavos por ação ordinária de classe B. Esses proventos, nós já vimos no vídeo que eu fiz anteriormente, foram pagos aqui no dia de hoje, 27 de março de 2024. Considerando todas as ações, o que se teve aqui foi a distribuição de 50 milhões, no total do que foi distribuído referente ao primeiro trimestre de 2024. No entanto, no documento que foi levado para a Assembleia Geral Ordinária, veja que no primeiro trimestre houve o pagamento só das ações preferenciais de categoria B de quase 70 milhões. Então, só para a de categoria B. Se nós considerarmos a de categoria A, foram 472 mil. E se nós olharmos aqui para as ações ordinárias, ou seja, a BRSR3, foram pagos aqui mais 70 milhões. Ou seja, se nós considerarmos que foi pago dessa vez para as ações preferenciais classe B, foi 1/3 do que foi pago no exercício passado. E aí, evidentemente, né, tem essa posição aqui do Michel Pompeu, que ele começa a desanimar aqui com o Banrisul. Gosta do banco, é acionista há anos, mas não está vendo empenho em realmente fazer a coisa acontecer no banco. Então ele está começando a pensar em uma possível saída da posição. Mas depois ele faz um outro comentário para nós, aí, que não vem ao caso, é porque muitos podem estar na mesma linha dele, de que ele falou isso aí no momento, mas que agora já deu uma repensada. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. E, particularmente para esse ano, é melhor a gente olhar com uma certa cautela para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, porque talvez com essa nova diretoria, mudou quase que completamente, existe aí na intenção do banco uma outra forma de fazer a gestão dos seus recursos e até dos seus projetos e, consequentemente, vai impactar, pode impactar dentro dos proventos a serem pagos. Mas aguardamos. E aqui, o Leandro Silva, ele pergunta quais as ações da carteira do canal. Atualmente, as ações da carteira do canal são essas aqui, Banrisul, BRSR 6. Nós temos aqui a Taesa, o Banco do Brasil, a ISA-CETEP, TRPL4, a BB Seguridade e a AS Brasil, o IRB, que pode ver que muda a linha aqui, nós temos uma linha mais escura, é porque nós estamos falando de uma ação que é de oportunidade, e a Caixa Seguridade, que subiu demais, e até estou pensando em talvez trocar por uma outra ação. E aí nós vimos, então, que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul está numa condição que não é das mais favoráveis, a ação subiu muito, como eu já disse no vídeo anterior, eu só considero o Banrisul a partir de R$11 alto, R$11,90 para baixo, para poder voltar a comprar ações do Banrisul. Ele veio caindo no dia de hoje, e acho que, além disso aí, para mim já fica muito distante, mas a gente já viu que existem ações aqui na carteira do canal que nós ficamos mais de ano, às vezes, sem comprar ação, porque a ação ela acaba não se oferecendo, ou os dividendos ficam numa condição que não são tão favoráveis assim para que a gente faça o investimento naquele instante. Mas também é verdade que o tempo já nos ensinou que isso são ciclos que acontecem. E neste ciclo que nós estamos vendo, nós temos que pensar assim, são 2 novos governos, né? O governo federal, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, ainda que tenha repetido o mesmo governador, quem apoiou esse governador no processo de nova eleição, porque nem chegou a se dizer que houve uma reeleição, ele havia se afastado do cargo antes, havia renunciado antes para concorrer a presidente, e aí o que acontece? Ele teve que buscar apoio entre outros partidos que são mais ferrenhos, são mais ferozes quando assuntos são estatais. Gostam das estatais controladas de forma mais ampla pelo Estado. Então, talvez aí, dentro dos compromissos que foram assumidos, a gente consegue ver aí por um discurso que outro, que talvez o banco fique nessa batida de reservar recursos para investimentos aqui dentro, ou até
investimentos do próprio governo, que já está batendo na trave a questão da sua dívida pública. E assim como outros estados, ela havia sido suspensa e talvez ela comece a ser cobrada novamente e o governo vai precisar fazer caixa. Então a gente tem que olhar o cenário como um todo. Esta é a condição do Banrisul e ainda o governador, para se eleger, ele prometeu que não faria a venda do Banrisul. Então tudo isso aí está na conta. Não sei se esse é de fato que aponta para esse cenário de uma redução dos proventos, mas a gente fica com a ideia de que talvez as coisas estejam mais ou menos andando nessa direção. Neste momento, então, a nossa expectativa também não é muito positiva em relação a proventos a serem pagos pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas se a ação ela voltar ali para os R$11 alto, nós vamos voltar a comprar ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!